Bom, pessoal, na aula de hoje eu vou resolver alguns problemas, né, sobre o átomo de hidrogênio. Então, a gente já resolveu de maneira semi-quantitativa a equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, né? E eu mostrei para vocês a cara dessas soluções. E hoje a gente vai usar essas soluções e alguns conceitos relacionados ao átomo de hidrogênio para tentar entender um pouco mais a física por trás dessas soluções, né? E uma das coisas que eu quero tentar mostrar para vocês aqui é que essa ideia de que o átomo, né, são os elétrons percorrendo órbitas que se organizam em camadas bem definidas, ela não é uma ideia que representa muito bem o que de fato acontece com a posição do elétron nesses átomos, né? Então, alguns desses problemas vai ser justamente para confrontar essa ideia típica que a gente tem de um núcleo e de elétrons, né, orbitando esse núcleo em órbitas discretas, que era o modelo de Bohr. Então, é confrontar essa ideia com o que a física quântica de fato nos diz. A gente vai ver que na física quântica a coisa não é tão simples assim, como a gente já viu em diversas situações, né? Porque as partículas não podem ser vistas mais como objetos pontuais que exercem uma trajetória bem definida. Então, o primeiro problema que eu vou discutir é esse daqui, certo? Então, tá pedindo para a gente considerar esses três estados do átomo de hidrogênio, né? Então, só para a gente lembrar, essa notação aqui desses três números representam os três números quânticos que classificam os altos estados de energia do átomo de hidrogênio, né? Então, o primeiro é o N, o número quântico principal, o segundo é o L, o orbital, e o terceiro é o M, que é o número quântico magnético, certo? Então, pede para considerar esses três estados e aí calcular qual é a distância mais provável entre o elétron e o núcleo nesses três estados, né? Ou seja, se eu tivesse um detector que não interessa a orientação do meu elétron, um detector que medisse a distância desse elétron, né, entre o elétron e o núcleo do átomo de hidrogênio, qual seria a distância mais provável, certo? Então, para a gente resolver esse problema, a gente tem que, primeiro, obviamente, saber quais são as funções de onda, certo? E aí não tem jeito, a gente tem que olhar, né, nos livros, ou na internet, ou nas notas de aula, as funções de ondas para esses três estados, tá? Parte delas a gente sabe adivinhar, mas a função completa a gente realmente tem que olhar em alguma tabela, tá? Então, são essas três funções aqui. Essa é do estado fundamental, né, o estado de menor energia, e depois eu tenho essas duas que têm a mesma energia, né, porque as duas têm o mesmo N, então elas têm a mesma energia aqui, mas elas têm um momento angular diferente, né? Então essa daqui tem um L igual a 1, certo? Então ela tem um momento angular total não nulo, essa tem um L igual a 0, momento angular total nulo, tá? Então as funções têm essas caras aqui. E aí, para a gente determinar qual é a distância mais provável, a gente pode olhar para aquela densidade de probabilidade radial que a gente discutiu na aula, nas aulas, certo? Então, a ideia é que essa densidade de probabilidade, se você não está interessado, né, no ângulo θ e φ, ou em que direção esse elétron está, e simplesmente na distância que ele se encontra do núcleo, é conveniente olhar para essa densidade de probabilidade que só depende dessa função radial, né? Só da componente radial da minha função de onda. A gente viu que, na verdade, essa densidade de probabilidade ela é obtida a partir da densidade total, integrando sobre θ e φ, né? E esse 4πr ao quadrado aqui vem justamente da integral sobre essa casca esférica, certo? Então, essa densidade de probabilidade que a gente vai olhar para dizer qual é o raio mais provável, né? O raio me dá justamente a distância do elétron para o núcleo, tá? Então, o máximo dessa densidade radial vai me dar a distância mais provável, tá? Então, o que a gente tem que fazer agora é jogar as três soluções aqui, né? Na verdade, o que a gente precisa é só da parte radial da solução. Como a gente está interessado só no máximo dessa densidade de probabilidade, a normalização dessa densidade não é tão importante, né? Então, fatores constantes que aparecem aqui não vão mudar em que ponto é o máximo, né? Então, né, para o estado 100, tá? A gente vai ter aqui, então, essa densidade 10,
a gente lembra que essa função radial só depende do n e do l, não depende do número quântico m, então aqui eu só indico n e o l. Então eu vou ter aqui 4πr ao quadrado e o módulo ao quadrado dessa densidade radial. E se eu olhar para cá, no caso da minha função de onda do estado fundamental, a minha dependência radial está aqui. Tá? Então, eu vou escrever isso com E menos 2R sobre A zero, porque é justamente esse termo aqui elevado ao quadrado. De novo, eu posso incluir essa constante aqui na definição da minha densidade radial, mas ela não vai mudar onde é o ponto de máximo. Então, nesse caso, tanto faz. Tá? Então, eu quero saber quando que isso daqui é máximo. Portanto, eu tiro a derivada dessa função e igualo a zero. Certo? Então, nessa derivada aqui, né, eu tenho o r ao quadrado aparecendo aqui e o r aparecendo aqui. Então, eu vou ter dois termos nessa derivada. O primeiro, né, eu vou aplicar aqui a regra do produto. Então, o primeiro termo vai me dar 8πr elevado a menos 2r sobre a zero. E o segundo termo vai me dar 8πr ao quadrado sobre a zero elevado a menos 2r sobre a zero. Eu quero que isso seja zero para que minha função seja máxima. Né? Então, eu posso cortar todos esses fatores aqui. E a minha solução aqui é bem simples. Né? A minha solução é, se eu resolver isso aqui para R, eu vou encontrar que R tem que ser igual a zero. Certo? Então, essa é a solução, ou esse é o valor do raio mais provável, o valor da distância mais provável entre o elétron e o núcleo. Então, é justamente esse raio de Bohr que a gente lembra tem valor de aproximadamente 0,5 angstroms. Então, a posição mais provável da gente encontrar o elétron é a meio angstrom de distância do núcleo. Se a gente lembrar no modelo de Bohr, né, o estado fundamental do modelo de Bohr era um elétron fazendo uma órbita circular exatamente com esse raio. Então, a gente vê que os dois modelos coincidem nesse sentido. Né? Que a distância mais provável do elétron coincide com a órbita do modelo de Bohr. Né? Mas a gente sabe que na física quântica essa é só a distância mais provável, não quer dizer que o elétron não possa ser encontrado em outras distâncias. No modelo de Bohr, não. Essa era a distância do elétron. Tá? Porque o modelo de Bohr era um modelo que a gente diz ainda semiclássico, ele ainda assumia que o elétron era uma partícula com uma posição bem definida. Tá? Então, isso foi para o estado fundamental, a gente quer também discutir o que acontece com esses dois estados. Então, o raciocínio é exatamente o mesmo, né? Eu vou pegar aqui a parte radial desses estados, tirar o módulo ao quadrado, calcular a derivada e igualar a zero. Certo? Então, para o estado 211, eu vou ter aquele elemento que aparece na minha densidade radial, 4πr ao quadrado. Essa é a parte radial da minha função de onda elevada ao quadrado. Se eu simplificar um pouco, eu chego nessa expressão aqui, né? Então, tem um r à quarta. Esse termo aqui elevado ao quadrado me dá exponencial de menos r sobre a zero. Tá? E aí, eu vou lá e tiro a derivada disso daqui, igualo a zero. Certo? Simplifico um pouco, chego nessa expressão aqui. E aí, para isso ser zero, isso aqui tem que zerar. Então, o raio tem que ser 4 vezes o raio de Bohr. Né? Então, para esse estado, a posição mais provável, né, é 4 vezes 0,5 angstroms, que é aproximadamente 2 angstroms. Que, de novo, se a gente lembrasse lá do modelo de Bohr, né, se a gente voltasse lá para aquele modelo de Bohr, que hoje a gente sabe que não é totalmente adequado é resolver a equação de Schrödinger, né? Mas lá naquele modelo, os raios eram dados por n ao quadrado a zero. Né? Então, tanto no caso do estado fundamental, quanto nesse estado aqui, o 211, de fato, os raios do modelo de Bohr coincidem com a posição mais provável do elétron. Mas vamos ver o que acontece. Isso foi para esse estado. Tem um terceiro estado aqui, que esse é um pouquinho mais interessante, porque ele é só um pouco mais complicado. A gente vai ver que os resultados vão mudar um pouco. Né? Então, para o estado 200, né,
é esse estado aqui, certo? Então, agora eu vou ter que considerar essa parte radial da minha função, elevar isso ao quadrado, certo? Então, eu vou ter um termo assim. Certo? Quando eu elevo ao quadrado, eu fico com isso aqui ao quadrado vezes essa exponencial. E aí eu tenho que trabalhar um pouco isso daqui, certo? Então, eu quero calcular a derivada dessa densidade radial igual a zero para achar o máximo. Certo? Se eu fizer isso daqui, não tem muito segredo aqui, é calcular a derivada com relação a r dessa função. Se eu fizer isso, eu vou chegar numa expressão desse tipo aqui, menos r sobre a zero, menos r sobre 2 a 0, 2 menos r sobre a zero. Essa expressão é um pouquinho mais complicada, né? Porque eu tenho que derivar a exponencial e derivar esse termo ao quadrado aqui. Se eu faço isso e corto os termos constantes, que não interessam quando eu estou igualando a zero, eu chego nessa expressão. E aí eu posso simplificar isso um pouco mais. A gente vê agora que essa não é uma equação tão direta de ser resolvida, porque é uma equação quadrática em R. Mas tudo bem, eu posso aqui aplicar a fórmula de Bhaskara e achar os resultados. Então, se eu fizer isso, eu vou achar duas soluções possíveis. 3 a 0 mais ou menos a 0 sobre raiz de 5. Tá? Então, essas são as duas soluções possíveis para o máximo dessa minha função. Né? Na verdade, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque quando a gente deriva essa densidade igual a zero, a gente pode estar achando tanto o máximo quanto o mínimo. Então, aqui eu achei duas soluções possíveis e eu tenho que agora determinar qual que é o máximo global. Se eu plotasse essa função, eu veria que ela ia ter uma cara assim, a gente já discutiu ela em sala, ela tem um primeiro máximo e um segundo máximo maior. Então, como é que eu descubro qual desses valores aqui de fato é o máximo? Não tem jeito, eu tenho que calcular a minha densidade para esses dois valores de R e ver qual é a densidade maior. Então, eu posso ter máximos locais, eu quero saber qual é o máximo global aqui. Então, se a gente calcular a nossa densidade radial nesses dois pontos, então, vai ser, R1 vai ser a 0, 3 menos raiz de 5, e R2 vai ser a 0, 3 mais raiz de 5, são as duas soluções que maximizam a minha função aqui, né? Extremizam a minha função, melhor maneira de dizer. Se eu fizer esse cálculo, eu vou achar que, para o primeiro raio, essa função vai me dar aproximadamente 0,65, ou essa densidade, sobre a zero. E para o segundo raio, isso vai me dar aproximadamente 2,4 sobre a zero. Certo? Então, o valor maior do raio, de fato, é o raio máximo. Certo? Ou, não é o raio máximo, mas é o raio onde é mais provável encontrar o elétron. Certo? Então, isso é... Então, o raio mais provável é a 0, 3 mais raiz de 5. Isso dá aproximadamente 5,2 a 0. Então, a gente já viu que tem aqui uma pequena diferença do modelo de Bohr, que a gente vai discutir a seguir. Né? Mas, para esse estado também tem n igual a 2, mas o L é 0 e o M é 0, a gente encontra um valor um pouco diferente para o raio mais provável. Né? No caso anterior, o raio mais provável era 4. Agora ele é 5,2. Então, são dois níveis de energia diferentes. Desculpa. São dois estados com a mesma energia, os dois têm n igual a 2, mas em um desses estados o elétron tem uma probabilidade de estar mais distante do núcleo do que em outro. Isso se deve ao valor do momento angular total. Certo? Em um é 0 e no outro é 1. Então a gente não pode pensar naquelas que cada n ou cada nível de energia é o elétron em uma órbita.
certo? Aqui eu tenho o mesmo nível de energia com dois valores de L diferentes, e eu tenho uma posição, uma distância do núcleo diferente entre o elétron nessas duas órbitas, certo? Nesses dois orbitais. Tá? E aí a segunda parte do problema pede justamente para a gente fazer essa comparação mais explícita com o modelo de Bohr. Tá? Então a ideia é o seguinte: será que no modelo de Bohr, onde o Bohr assumia que esses elétrons estavam em órbitas bem definidas, será que isso na verdade era só a posição mais provável do elétron? A gente viu que em alguns casos está certo, em outros não. Mas vamos relembrar explicitamente o que é o modelo de Bohr aqui. Tá? Então, no modelo de Bohr, a gente tinha um elétron percorrendo órbitas circulares, e a hipótese do Bohr, né, um dos principais postulados do modelo do Bohr, é que o momento angular era quantizado. Né? Então, esse n aqui era 1, 2 e assim por diante. E o modelo é super simples, né? É um movimento circular uniforme, onde a força centrípeta é a força elétrica, certo? Então, se o meu elétron está fazendo essa órbita circular com um raio R aqui, né? Como a força elétrica, então, vai ser aquela constante da força elétrica, a carga ao quadrado sobre distância ao quadrado, esse é o módulo da minha força elétrica, e como a força elétrica tem que ser a força centrípeta, isso tem que ser igual a mv² sobre R, que é massa vezes aceleração centrípeta. Certo? E eu posso escrever isso daqui em termos do momento angular. Né? Isso é útil porque o momento angular é quantizado. Tá? Então, se eu resolver essa equação aqui, para R, tá? Eu vou encontrar que R é igual a L ao quadrado sobre massa do elétron, K vezes carga do elétron ao quadrado. E aí eu vou usar que esse momento angular é quantizado. Então, eu chegaria que esses raios também vão ser discretizados e eles são dados por esse valor aqui. E tudo que está aqui nada mais é do que o raio de Bohr. Certo? Então, isso aqui é n ao quadrado a zero, onde a zero é o raio de Bohr. Ou seja, no modelo de Bohr, o elétron estaria fazendo órbitas circulares, onde os raios dessas órbitas seriam dados por n ao quadrado a zero. Então, o estado de menor energia seria quando n é igual a 1, e aí o raio seria exatamente a zero. Isso a gente viu que bateu com o resultado da física quântica, usando o estado fundamental. Mas aí, né, então, n igual a 1 significa que eu tenho um R1 igual a zero. E aí eu tenho uma outra possibilidade, que é n igual a 2, e aí eu teria um segundo raio, que seria 4 a 0. E a gente viu que, né, isso aqui, de fato, bate com o raio mais provável na física quântica, mas esse resultado aqui não. Esse resultado aqui, ele funciona para aquele estado 211, onde o momento angular total onde o número do momento angular total L é 1, mas no estado 200, a gente acabou de encontrar esse resultado aqui, né? 5,2 a 0. Tá? Então, ele não concorda com o modelo de Bohr. Tá? Quem está errado? Bohr, certo? Hoje em dia, a gente já mediu esses orbitais eletrônicos, né, com uma precisão muito maior. A gente sabe que esses elétrons, de fato, não estão realizando órbitas circulares com raios discretos. E, de fato, quem está certo aqui é a mecânica quântica, é a física quântica. Tá? Então, a gente vê que o modelo de Bohr, na verdade, era uma aproximação que era boa em alguns casos, mas em outros casos falhava. Tá bom? Então, isso é só para a gente, mais uma vez, tentar quebrar essa noção de elétrons circulando o núcleo em órbitas discretas. Tá? Isso não vale. O modelo de Bohr não é válido. Tá? Mas tem um segundo problema aqui que ainda vai deixar isso mais explícito. Certo? Então, a ideia é a seguinte. Tá? A gente vai considerar um elétron no primeiro estado excitado, com L igual a M igual a 1. Ou seja, o N é 2 e o L e o M são 1. Então, é um desses estados que a gente acabou de discutir. Tá? E aí eu quero calcular agora o valor médio entre o elétron e o núcleo e qual é a incerteza para essa distância. Então, se eu pudesse fazer várias medidas, né, e medir, tenho vários átomos nesse estado aqui.
E eu meço em cada um deles qual é a distância do elétron para o núcleo. Calculo uma média desses valores medidos, esse vai ser o valor médio. E aí eu calculo uma incerteza desses valores medidos, e isso vai ser essa incerteza para a distância. Tá? Então, isso que ele está pedindo para a gente calcular usando a função de onda. Tá? Então, vamos lá. A função de onda é uma dessas que a gente acabou de utilizar, certo? Então, essa função de onda aqui mais complicada um pouco, porque ela depende tanto de R, quanto de θ, quanto de φ. E aí eu quero calcular o valor médio, né? Primeiro calcular o valor médio e depois a incerteza. Então, o cálculo do valor médio, a gente aplica lá um dos postulados da mecânica quântica. O valor médio dessa distância vai ser essa integral aqui. Agora a gente está em 3 dimensões, então é uma integral de volume. E eu tenho que utilizar o operador associado a esse observável. E o operador para coordenadas é sempre a própria coordenada, né? Então, o operador R aqui, que é a distância entre o elétron e o núcleo, é a própria coordenada R. E eu lembro que essa função de onda é a função de onda completa. Mas como eu estou em um alto estado de energia, essa função de onda pode ser escrito dessa maneira, né? Essa é a parte que carrega a dependência temporal da função de onda, e aqui está a parte que carrega a dependência espacial. Então, quando eu calcular esse valor esperado de R, essa dependência temporal aqui, ela vai se cancelar, porque aqui eu vou ter o complexo conjugado da minha função vezes a minha própria função. Né? Então, esse Rzão chapéu é simplesmente a coordenada R, e aí o que sobra é o módulo ao quadrado da minha função dv. E o elemento de volume em coordenadas esféricas, a gente lembra que é R ao quadrado seno de θ dφ dθ dr. Então, é essa integral que eu tenho que fazer aqui. Eu não estou colocando explicitamente os limites de integração, mas a gente lembra, o R vai de 0 a infinito, o θ de 0 a π e o φ de 0 a 2π. Então, o que eu tenho que fazer? Bom, é o módulo ao quadrado da minha função, o módulo ao quadrado disso daqui é 1, então esse termo aqui não vai importar, o que vai sobrar é o módulo ao quadrado dessa função aqui, que é essa função chatinha aqui. Então, a gente tem que jogar isso dentro da integral e fazer a conta, certo? Então, se eu fizer isso, eu vou obter o seguinte. Eu vou ter alguns fatores, deixa eu escrever assim. Então, eu vou ter a minha função de onda ao quadrado. Deixa eu voltar aqui para cima para a gente olhar com cuidado, certo? Então, aqui eu vou ter um 8 ao quadrado vai dar 64, raiz de π vai dar π. E aqui eu vou ter um A0 ao quadrado com A0 ao cubo, então vai dar um A0 à quinta. E aí eu tenho a minha integral. Em R vai de 0 a infinito, em θ vai de 0 a π, e em φ vai de 0 a 2π. E aí eu tenho um R que vem do cálculo do valor médio, certo? Então tem que contar minhas potências de R aqui. Então eu tenho um R que vem daqui, um R ao quadrado que vem do elemento de volume, então eu tenho um R ao cubo, e eu tenho também, para essa função de onda, um R que vem daqui. Como essa função de onda vai estar ao quadrado, vai ser um R ao quadrado, certo? Então, ao combinar com esse R ao cubo, eu vou ter um R à quinta, na verdade, aqui. E aí eu vou ter aquela exponencial de menos R sobre A0, já é elevado ao quadrado. Aí eu vou ter um seno ao quadrado de θ, que vem da minha função de onda. E eu tenho um seno de θ que vem do meu elemento de volume. Então, aqui eu vou ter um seno ao cubo de θ. dφ, dθ, dr. Lembrando que essa dependência em φ, quando eu calculo o módulo ao quadrado dessa exponencial complexa, dá 1. Então, ela desaparece aqui no final. Então, é essa integral que eu tenho que fazer. A integral em φ é simples, porque nada aqui depende de φ, então vai me dar um 2π. E aí vai sobrar integral em θ e integral em r. Certo? Que é, enfim, é só fazer essas integrais, né? A gente tem que olhar numa tabelinha de integrais. A integral em θ, normalmente a gente consegue reescrever, né, cosseno de θ como uma nova variável, sei lá, w, e aí simplificar um pouco e fazer a integral. Em R não tem muito jeito, a gente tem que olhar para alguma tabela. Tá? Se eu fizer essas contas, eu vou chegar que o valor médio de R vai ser exatamente 5A0. Tá? Então, notem aqui uma observação, né? A gente
esse valor médio não é o mais provável. Né? Lembra que a gente calculou o mais provável na questão anterior e achou 4-0. Aqui é 5-0. Né? Então, o que significa? Que eu tenho um valor mais provável, né? Mas eu tenho chances de encontrar valores maiores e menores que esse valor mais provável. Né? E como o valor médio é maior do que o mais provável, significa que essas probabilidades elas são maiores para a direita do valor mais provável do que para a esquerda. Mas isso é só, de novo, para reforçar que a diferença entre o valor mais provável e o valor médio. Né? E aí a gente quer calcular a incerteza desse valor. Né? No modelo de Bohr, tudo coincidiria, né? Porque eu tenho um elétron exatamente numa órbita discreta, então o raio é fixo, seria 4-0, a incerteza seria 0. Esse seria o caso semiclássico do modelo de Bohr. Né? Aqui a gente sabe que não é bem assim, né? Que eu posso encontrar o elétron a várias distâncias do núcleo. Então, eu posso calcular essa incerteza e a gente vai ver que ela não vai ser 0. Tá? Então, a gente sabe que para calcular a incerteza, eu tenho que calcular esses valores esperados aqui. Esse aqui a gente acabou de calcular e agora eu tenho que calcular o valor esperado de r². E aí a conta é exatamente idêntica que a gente fez, a única diferença é que em vez de um rzinho aqui, vai ter um r². Tá? Então, todas as contas vão ser totalmente análogas. E aí, se a gente fizer essa conta aqui, a gente chega nesse resultado 30/0². Tá? Esse é o valor esperado para o r². Né? De novo, notem aqui a dimensionalidade do resultado, né? As unidades aqui tem que bater, então a 0 tem dimensão de comprimento, um valor esperado de uma distância ao quadrado tem que ter dimensão de comprimento ao quadrado. Né? Então, de fato, aqui eu vou ter a 0², que bate com as unidades esperadas. Né? Isso é só para a gente verificar se a gente não está fazendo nenhum errinho bobo. Tá? Então, se eu quiser calcular a incerteza em R, isso daqui vai ser raiz quadrada de 30/0² menos 25/0², que era o valor médio de R². Então, isso aqui vai me dar a 0 raiz de 5, e, portanto, a minha incerteza vai ser aproximadamente 2,2/0. Então, o que é importante aqui, né? Essa incerteza que a gente está encontrando, ela é significativa, certo? O valor médio é 5, mais ou menos 2. Então, tem uma variação grande aqui das possibilidades para a posição do elétron. Tá? Então, se a gente comparar com o caso de Bohr, né? No caso de Bohr, o elétron estaria exatamente aqui. Né? A mecânica quântica está me dizendo que o elétron tem uma probabilidade grande de estar em qualquer região aqui do espaço. Não em qualquer região, né? Mas numa região entre R mais ou menos ΔR. E esse meu ΔR, ele é significativo, né? Ele é quase metade do meu Rzão. Né? Ele é 2/0 e o Rzão era 4/0. O que isso né? O que isso está me dizendo? Né? Então, está me dizendo que se eu realizar uma medida de R, eu posso encontrar 4/0 mais ou menos 2/0. Então, o meu raio, a minha distância, né, em geral, ela vai variar de 2/0 até 6. Tá? Então, é uma variação gigante, né? É uma incerteza bem grande. Então, a ideia de que o elétron está uma distância bem definida do núcleo não está correta. Né? Ele, na verdade, pode ser encontrado a várias distâncias do núcleo. Né? E aí, só para confirmar isso daqui, né, ele pede para calcular a probabilidade do elétron estar a uma distância maior ou igual ao raio de Bohr. Né? Então, para o Bohr, o elétron estaria exatamente a 4/0 para esse estado aqui, que é o primeiro estado excitado. E na física quântica? Na física quântica a gente tem uma probabilidade de encontrar o elétron com raios maiores e menores do que esse. Então vamos calcular qual é a chance de encontrar o elétron a uma distância maior do que a do raio de Bohr, que seria 4/0. Tá? Então, para fazer essa conta, não tem também muito segredo, né? Calcular probabilidades. Tá? Então aqui eu não estou interessado no ângulo θ e φ, independe do ângulo θ e φ, né? Eu quero saber qual é a chance de eu encontrar o elétron para qualquer raio maior do que esse raio máximo. Certo? Então, eu tenho que integrar o módulo da minha função de onda ao quadrado para um valor de R que vai de R máximo até infinito, ou seja, qual a chance de eu encontrar o elétron para qualquer valor de R maior do que R máximo. Tá?
Então, se eu fizer essa conta aqui, de novo, é jogar a função de onda ao quadrado e fazer essas integrais. Né? As integrais em θ e em φ vão ser relativamente simples, vão ser as mesmas que a gente já fez. E aí o que vai sobrar aqui vai ser uma integral de R máximo, que é 4 a 0, até infinito, de R à quarta elevado a menos R sobre a zero dr. Então, lembrando que eu tenho um R ao quadrado que vem do elemento de volume e um R ao quadrado que vem da minha função de onda. Então, aqui eu tenho um R à quarta. Se eu fizer essa conta aqui, isso me dá aproximadamente 0,63. Ou seja, né, só antes de eu concluir, só uma observação, né, isso aqui tem que dar um número, certo? Que é uma probabilidade que a gente está calculando, então, de fato, tem que dar um número entre 0 e 1. Então, de novo, para a gente verificar, né, que a gente não fez nada errado. Né? Se isso aqui dependesse de algum parâmetro dimensional, estaria algo errado. Né? Ou se fosse maior do que 1 ou menor do que 0 também. Então, a nossa conclusão é a seguinte, que a chance de eu encontrar o elétron além do raio de Bohr é grande, é 63%. Certo? Então, se eu pensar aqui no modelo de Bohr, né, nesse caso aqui, certo? O meu elétron, ele estaria exatamente a uma distância de 4 a 0 do núcleo, né? Esse aqui seria o modelo de Bohr. Na física quântica, a probabilidade de encontrar o elétron em uma região do espaço aqui além desse raio de Bohr é 63%. Então é bem considerável. Né? Então tem uma chance bem, né, uma chance bem razoável de eu encontrar o elétron fora desse raio de Bohr aqui. Né? De novo, isso é só mais uma outra maneira da gente ver que essa ideia do elétron estar percorrendo órbitas circulares com um raio bem definido está errada. Né? Então, esses dois problemas era para a gente praticar um pouco como calcular probabilidades, valores médios, né, o que significa a distância mais provável entre o elétron e o núcleo, o que significa o valor médio, e também confrontar um pouco esses resultados com aquela ideia do modelo de Bohr, que às vezes é muito difundida, né, de que o elétron está fazendo aquelas órbitas discretas, né, com raios discretos em torno do núcleo. Então a gente viu que na física quântica não é assim, não. O elétron pode ser encontrado a diversas distâncias, né? Mesmo para um nível de energia fixo, ele pode ser encontrado a diversas distâncias do núcleo. Tá? Então, a próxima questão eu vou discutir um pouco sobre o princípio de incerteza para o átomo de hidrogênio.